Aonde eu hoje me sinto mais presente, tem vezes que em tudo, tem vezes que em nada. Por que não mais um, né? Tem tanta gente com 3 filhos, eu acho legal. Aí o que acontece? Gêmeos, vem 4. Então, 4 filhos. Tem que trabalhar. Eu me desencontro de mim mesma em casa muito mais do que no trabalho, entendeu? Eu falo palavrão, eu perco a paciência, puta da vida. Então, a Camila nessa história, o que ela mais sente falta é da Camila mesmo, entendeu? Domingo à noite é o dia que eu fico mais estressada. Segunda de manhã eu chego assim na clínica, ó. Que bom que tem clínica, né? Por favor, pacientes, me curem. Você sempre vai estar em dívida com alguma coisa. Sim. Você vai estar na dívida com o trabalho, às vezes você vai estar com os amigos, às vezes você vai estar com o marido, às vezes você vai estar com os filhos, às vezes você vai estar com você mesma. Mas será que é dívida? Né? Será que a gente tem que olhar como dívida hoje? Existe a realidade. Existe o que a realidade desperta em você. Perfeito. Existe como você lida com isso e por quanto tempo você fica pegado nisso. Começou a falar de terapias e possibilidades de mergulho interno por meio de psicodélicos. E isso pra mim foi assim um grande portal de abertura. É um pouco de aceitar o flow da vida, né? E entender que, ok, o meu caminho não é um riacho, ele é cachoeira mesmo. Bora. Olá, você está no Convivências, um espaço criado por nós, Liz, Julie e Carol, para onde levamos nossa escuta afetuosa, histórias reais e a certeza de que a vulnerabilidade é potência. Hoje, o episódio é sobre equilíbrio, ou melhor, sobre os tantos movimentos que fazemos tentando equilibrar os papéis que nos atravessam, sejam eles de mãe, mulher, médica, companheira, filha, corpo, tempo e raiz. Nossa convidada de hoje é muito especial e é uma querida. A gente vai falar com a Camila. A Camila ela é mãe de 3 filhas, de um filho, dona de 4 cachorros e é uma mulher extraordinária e médica dermatologista. Uma pessoa que está sempre em profunda travessia entre as pressões da performance e os gestos de presença, entre a vaidade que já foi escudo e o autocuidado que hoje é reencontro. Camila tem revisto escolhas, repensado padrões e principalmente escolhido quem ela é e do jeito que é. Hoje a gente vai falar de corpo que pede pausa, de culpa que grita, de espelhos que já foram armadilhas e de filhos que, com uma simples pergunta, escancara verdades que a gente passou a vida inteira tentando disfarçar. Esse episódio é um convite para quem já se sentiu desequilíbrio e mesmo assim escolheu seguir com verdade e com leveza possível. Muito obrigada por você estar aqui conosco no Convivência. É uma honra ter você aqui. A gente sabe, né, o quão a sua agenda é super complicada, mas só em você conseguir disponibilizar esse tempo pra gente falar sobre a vida é muito, muito gratificante para todos nós. Ai, obrigada. Obrigada a vocês também pelo convite. Obrigada por essa introdução. E vamos lá, aberta aqui totalmente para vocês. Hoje o tema, como a gente falou, é sobre desequilíbrio, né? Ou melhor, como viver esse desequilíbrio perfeito, né? E hoje, Cá, você que tem multitarefa, o que é que você se sente mais presente em todas essas tarefas da sua vida, assim, tudo que você faz? O que você sente de fato, eu estou aqui 100%? Eu acho que varia demais, assim. Eu tava brincando com uma paciente nessa semana que tem aquela música do Coldplay, né, que fala Nobody said it was easy, but no one said it was gonna be so hard. Que é assim, é a coisa da porque vai tendo uma escalada na nossa vida, onde a gente foca primeiro na parte profissional e busca isso, sem pensar tanto o que vai ser da gente depois que a gente assumir a família, se a gente assim desejar. Né? E no meu caso foi muito isso, acho que a medicina é uma coisa que te capta muito, mas depois eu sabia que ia rolar filho, né, e tal. E aí, com essa junção, acontece esse desequilíbio perfeito, né? Mas você imagina que fossem rolar 4 filhos? Não, de jeito nenhum. Porque não é só filho. Não é só 4 filhos. Quem é meu paciente há muito tempo sabe que eu falava, nem sei se eu vou ter filho, tô super bem com os meus cachorros, sabe, adoro, mas e aí não é um cachorro, são 4 cachorros. Tudo de vez, né? Trabalha na abundância. E um gato. E um gato. Só o gato que eu fui, assim, contida, né? Porque foi o último. Porque eu sou essa pessoa que vai no flow da vida e eu me empolgo, eu me entusiasmo, eu abraço, eu falo, vamos que vai dar certo, eu sou otimista e tal. As coisas foram se amontoando com o passar do tempo. Aonde eu hoje me sinto mais presente, tem vezes que em tudo, tem vezes que em nada. Tem dias que eu tô super presente com a minha maternidade, tô ali, que delícia, com eles, e ao mesmo tempo centrada em mim, ao mesmo tempo sentindo amor e às vezes conseguindo contornar os desafios e tal. Talvez, vou falar real mesmo, onde eu mais me sinto hoje, onde facilmente
eu me sinto presente é no trabalho. Mas sabe por quê? Porque eu já tô há 13 anos trabalhando nisso. Já ficou mais fácil. Hoje é uma coisa, é uma carreira mais amadurecida. Hoje eu tenho muita segurança no que eu faço. Hoje eu conecto com as pessoas que têm a ver comigo. Então ali pra mim eu deslizo. Como que é? Patinar no gelo, é gostoso e tal. Já ser mãe, faz 8 anos que eu sou mãe de uma, mas 6 anos que eu sou mãe de 2 e 4 anos que eu sou mãe de 4. Então eu tô começando. A terceira gestação é gemelar, são gêmeas. Então, ali, pra mim, ainda é mais complexo, assim, porque a vida pessoal, nossa vida familiar, ela nos cobra de estar com eles, mas a gente também tem a expectativa de estar com a gente. Total. Né? Não, e a maternidade, você tá sempre mudando de fase, o mais velho tá sempre inaugurando uma fase nova. Agora você fala assim, puxa, agora tô manjando do que tá acontecendo aqui. Cara, virou o semestre, começou as aulas de novo, mudou a sala, misturou, fez um amiguinho novo, apareceu uma família nova que você tem que interagir, começa tudo de novo. É muito lindo e muito corajoso você falar sobre a importância do seu trabalho. Pra mim, na minha opinião, porque eu parei a minha carreira pra cuidar das crianças, porque demorei muito pra engravidar, então foi uma escolha que eu fiz parar. E é uma dor profunda que eu carrego, e um trabalho imenso de terapia de como lidar com isso. Uma vez eu participei de uma palestra, assim, na verdade foi um almoço com a Luísa Trajano, e é uma mulher incrível, né, que realizou uma série de coisas e que veio ainda uma outra geração, não é a nossa. Então, quando ela saía pra trabalhar, mencionou que ela recebia falas e olhares, assim, de não tanto incentivo, e que ela falava pros filhos dela, pras filhas em especial, eu vou porque eu gosto, porque me faz bem, e ela queria dar esse modelo, né? Eu vou porque eu preciso ganhar dinheiro, eu quero que meus filhos saibam que trabalhar é bom, que eu aprendo, que eu me sinto desafiada, que eu cresço, que eu melhoro. Mas eu vou falar, pra mim, assim, não tem opção. Eu tenho que trabalhar. Porque, assim, eu venho de uma família que, ótimo, me deu as condições... Sim. Né, de educação, mas assim, de base. Mas se eu for falar brevemente, assim, meus pais foram super self-made, assim, eles tiveram que trabalhar muito para conseguir a estabilidade deles. Com meu marido, a gente é parceiro, assim, meu marido é médico, a gente se conheceu na faculdade, e o nosso negócio somos nós dois. Então, para mim, nunca, eu acho que se eu tivesse talvez tido uma opção do tipo, você pode ficar uns 2 anos, eu teria ficado. Então, para mim, assim, existe a coisa do tipo, como? Mas assim, cara, é o que a vida me põe. Nesse flow de, ai, que delícia, tive uma filha, foi ótima, gestação incrível, contato com o divino, tudo, quero mais um. Aí mais um, foi lindo, maravilhoso. Gente, por que não mais um, né? Tem tanta gente com 3 filhos, eu acho legal, vem de uma família pequena. Aí o que acontece? Gêmeos, vem 4, então 4 filhos. Tem que trabalhar. Por toda... Não é que assim, gente, vamos fazer isso, é tão desafiador, adoro. Não, é que vai ter que trabalhar. Só que ao mesmo tempo, esse ter que trabalhar, ele me coloca num lugar onde todos os dias tenho a feliz missão de estar com pessoas que eu posso entregar para elas a minha parte, elas entregam a parte delas para mim. E existe uma troca e uma coisa muito boa. E assim, paradoxalmente, temos que falar disso. O trabalho é um lugar que acalma o coração da mulher, da mãe, né? Sim. Porque em casa é caos o tempo inteiro, é imprevisibilidade. É mais trabalho ficar em casa do que ficar fora de casa. Gente, eu me desencontro de mim mesma em casa muito mais do que no trabalho, entendeu? Eu falo palavrão, eu perco a paciência, puta da vida, eu grito, aí eu me arrependo, daí eu acho que podia ter sido melhor do que fui. Olho eles e falo, Maria, isso aqui tá dando tudo errado. Então, assim, é um negócio que, assim, aflitivo, né? Você sente é muito mais frustrante a trajetória, né, informação da mãe do que a profissional que tá ali e tal. Então, quando eu vou pro trabalho, existe, né, o lado, poxa, eu queria estar ali levando e buscando todos os dias, queria talvez estar mais presente ao longo do... Mas também existe o lado que ali eu reencontro comigo mesmo, que é muito bom, né? Então ali eu chego, né? Tem ali minha agenda, é corrida, mas é isso, eu vou ali. Tá no flow, tá mais... Eu tô tá no conforto, patinando no gelo. Atiro rapidinho, né? mas exatamente. Tá mais na sua zona de conforto. E tem o lado, legal, o crescimento profissional, a conquista financeira que a gente deseja, que é o que a gente também, né, quer prover para eles. Então, eu falo muito isso para os meus filhos. Eu falo, mamãe tem que trabalhar. Eu falo muito assim, mamãe vai, mas mamãe volta. Então, mamãe vai, mas a mamãe volta. Mamãe gosta de trabalhar. Mas eu também falo que precisa. Eu acho que é importante saber assim, também. Tipo, não, mamãe só gosta. Eu vou lá, eu passo tempo. Não, gente, trabalho, eu preciso. É o que vocês gostam de viajar? Vocês gostam dessas coisinhas? Então, é assim, vem do trabalho. Eu me questiono muitas vezes. Poxa, eu tô cansada, tô exausta. Cada vez mais talvez essa bagunça me faz a busca pelo mergulho interno. E esse mergulho interno, ele pede mais silêncio e mais calmaria.
E às vezes parece que é inalcançável dentro dessa mistura. A gente tem que arranjar um lugar desse desequilíbrio perfeito, em algum né? momento, tem a culpa? E como ela vem? Vamos falar nesses pilares aí, como mãe, como mulher, como profissional. Ela vem em que momento ela vem? E como você faz com isso? Ela vem bastante, né? Isso, a culpa é uma das coisas que eu mais tento entender, né? Da onde vem, trabalhar, né? Fazer com que ela seja transmutada em alguma outra coisa, né? E a culpa, eu acho que pra mim, onde ela mais vem é a culpa materna. E pra mim, eu venho do lugar onde, poxa, eu acho que eu não tô presente o suficiente. Deveria estar mais tempo. Aí você pensa, mas o que é mais tempo também, né? Porque eles estão na escola, leva na escola. Mas eu devia buscar. Aí o dia que eu busco e que eu fecho a minha agenda porque eu quero ficar 1, 2 dias com ele, mas minha agenda tá cheia, os pacientes estão reclamando que só tem data pra dezembro. Aí elas estão me vendo aqui, eu devia estar lá trabalhando. E aí você vai buscar, ele reclama que você foi, ele pergunta cadê a vovó que não veio. Aí você coloca no carro, eles começam a gritar, urrar no carro, você fala, meu Deus, por que eu vim buscar esses meliantes? Devia ter ficado no meu consultório. Eu falo, eu tô causando ansiedade nessas crianças. Quando eles estão com a babá, eles ficam muito mais calmos. Aí quando eu dou um pouco, daí com o dia que eu dou, vira uma zona, uma briga, não sei o quê. O meu marido, ele é um excelente pai, super presente e tal. Ele nunca teve essa culpa. Não, né? E ele trabalha full também e tal, faz os esportes dele, tem o hobby dele, tem a... Eles não têm esse repertório culpa como a mulher tem. Eu também acho. Não circula nele. Ele pode até usar outro tema e falar, pô, me senti mal, tem que estar com ele. Quero estar com ele. Sim, mas eles não falam, a gente outra sente um negócio assim. Eu acho que também a gente tende a achar que tudo é por causa de alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer, né? E assim, a mãe tem essa coisa. Eu acho que a gente herda isso ancestralmente, assim, das nossas mães, das nossas avós, existe essa coisa que a gente carrega. E esquece de que, as coisas são como elas são. Essas crianças, elas são almas que vêm aí, eu acredito, entendeu? De que, uma semente que brotou, já carrega um histórico. Sim. Você tá ali, você é um facilitador para essa vida acontecer e a gente tem que tentar minimizar isso. Só que eu acho que depende de várias coisas. Quando você tá fortalecida, descansada, bem dormida, bem alimentada, teve tempo para você consegue colocar mais ou menos, né, isso, as coisas no seu devido lugar. Agora não, você pega um dia que você tá de TPM, que você tá triste, que você, sei lá, tá cansada, outra coisa deu errado, isso às vezes me leva lá para um lugar muito ruim, assim, muito, muito ruim. A gente sentir que você tá em falta, que você deveria entregar mais. E aí eu tenho me preparado para ouvir deles, às vezes, tipo, mamãe, mas você vai trabalhar, não sei o quê. Eu vou trabalhar, mas a mamãe volta e só fim de semana tá aí, ou amanhã eu tô com vocês. Ontem a gente tava, né, no Parque da Mônica, plena terça-feira, matando aula, um evento que alguém lá na escola gerou. Então, assim, tem que colocar isso em perspectiva. E vejo o lado positivo também, né, deles verem isso, né, mas principalmente as meninas, né, que vão ter essa questão da maternidade no futuro. A vida é o que ela é. Se a gente precisa trabalhar, vamos tentar achar uma coisa que a gente gosta, que adiciona para o mundo. E dar um jeito também de não fazer isso te sugar 100%. Então, mas você tem essa sensação de que às vezes você tá devendo, ou você tá bem com você mesma? De assumir esse desequilíbrio perfeito, que a vida, ela é assim mesmo. Eu acho que, assim, já é isso, oscila. Tem dias que eu sinto, tô devendo, nossa, tá difícil. E tem dias que eu falo, cara... É o que dá. Tá tudo bem, tá tudo certo, cada um no seu caminho. A gente vai vendo, tá todo mundo bem, tá todo mundo saudável, tem as suas brigas, tem suas coisas, mas as coisas estão caminhando. Você vê o que você construiu, né, da família, da sua casa, e em paralelo o que você vem construindo também na profissão, eu falo, pô, é isso, tá tudo certo. Tá fazendo sentido. Faz sentido, tá e até pra você tem ponto mesmo. E a Camila nessa história? A Camila. Então, a Camila nessa história, o que ela mais sente falta é da Camila mesmo, entendeu? Assim, eu falar, assim, pra mim, eu tô muito mãe, tô muito profissional, mas eu quero um pouquinho mais de eu comigo mesma. Eu tenho que falar, porque existe um tripé. É desse buraco. E a gente fica ali, né? É profissional, é mãe. É profissional, e você? Pirâmide de Maslow, né? Quer dizer, você tem que estar com todas as suas necessidades mínimas, básicas para você poder dar pro outro também. Exato. Então, nesse meio tempo, o que eu mais sinto, na verdade, o que me frustra às vezes é assim, aqui a gente deposita, nesse tempo em família, a expectativa de que a gente também vai estar ali com o nosso tempo pra gente. E não é. Não é. São dois tempos completamente diferentes. Mas olha, eu, durante um tempo também, assim, eu julgava essa coisa da mãe que não trabalhava, né? Então, eu achava que todo mundo tem que trabalhar, né? Porque, na verdade, faz parte de a gente poder, com
com a gente entregar Se sentir algo pro útil, mundo, se se sentir sentir útil, se produzida, sentir Aprendendo, produzida, sendo desafiada. e voltar para casa e não falar só de Aham. babá e Sim, tal. Então sim. eu achava muito pequeno essa coisa de só Aham. ser mãe. Mas hoje em dia eu acho realmente que é um trabalho tão grande que às vezes você, assim, é até mais difícil do que você trabalhar, porque às vezes quando você Muito trabalha mais. fora, você normalmente quer alguma coisa que você ama. Fácil de você se conectar com algo que você tem muita facilidade. E às vezes você tá ali com 4 crianças gritando, brigando, não sei o que, né? É Alucinante. muito Eu estressante fico, mesmo, ó, né? domingo à noite é o dia que eu fico mais estressada. Segunda de manhã eu chego assim na clínica, ó. Que bom que tem clínica, né? Por favor, pacientes, me curem. Agora. Eu vou toda desequilibrada. Minha sogra Gente, é passa muito domingo à noite em casa, ela fala, eu Aham. lembro até hoje do que era domingo à noite. E a outra coisa é que se É. você tá sempre disponível, né? Às vezes o tempo de qualidade nem é tão bom. Né? Total. Às vezes faz muito mais sentido do que você tá lá levando, buscando, tal, mas tá com o telefone, não deve dar É. É a presença. presença. É o que faz a diferença, eu acho que né? assim, todas essas nuances de trabalho no trabalho são também vestes que a gente vai adquirindo ao longo da vida e a gente se identifica muito com o conceito disso, né? E na verdade o trabalho é interno. Para como viver com cada uma dessas. Eu sou um pouco mais velha que vocês, É, então você eu já tô pode na falar um fase, pouco eu tenho criança, eu tenho adolescentes e eu tenho um adulto, né? Então eu acho que quando eu tinha o Matheus, eu não tinha opção. Eu tinha que trabalhar, não tem jeito, eu tenho que pagar a sua escola, eu tenho que pagar a sua aula de inglês, eu tenho que sobreviver e fazer com que você tenha a melhor base educacional possível. Não tinha opção, eu tinha que trabalhar. Porque assim, não adianta, quando a gente se envolve, quando a gente ama o trabalho, a gente se dá absurdamente e o tempo que a gente tem pra gente, pra família, passa a ser menor do que o tempo que a gente se dedica ao trabalho, porque obviamente 9 horas por dia você tá lá, Dedica 10, mais 12, tempo. muito Sim, mais. sim. Uhum. Então, depois que eu decidi sair do trabalho, ou trabalho, vamos falar, corporativo, CLT, e falei, não, vou fazer alguns projetos e tal, e vou dar mais tempo para elas e para mim. E eu acho que a minha vida mudou. A minha vida foi, assim, eu acho que eu sou uma pessoa mais completa. Existem desequilíbrios, óbvio que até hoje Como existe, existia mas é antes. diferente. Talvez minhas filhas estão adolescentes, então elas também já caminham com as próprias Demandam pernas. menos. Eu não tenho a coisa do trauma do domingo, porque agora já foi, elas andam, sabe? Elas já preparam Nem sei onde suas elas coisas, estão nem sei onde domingo. elas estão. Então é diferente. Mas é muito louco, porque muitas vezes, até vira e mexe, a Júlia fala, ai mãe, teve minha aula de tênis, vai ter apresentação hoje, você não foi e tal. Às vezes eu ia, só que não, eu não fui, porque eu tive uma palestra que eu estava vendo, ou eu fui fazer um curso que eu estava querendo fazer, ou eu estava jogando meu beach tênis, porque eu queria. E aí você se sente em dívida, fala, poxa, mas eu larguei tudo isso, meu trabalho corporativo e tal, para ser 100% para elas, e eu não tô sendo 100% para ela. E aí na hora vem também uma consciência e fala, não, mas não é para ela que eu quero estar 100%, eu quero estar para mim também. Para elas, Então, incluindo para você. elas, incluindo para ele, para o meu marido, Não, para elas, para pra minha eles. família, para os meus E amigos. você também tem E que pra fazer mim. parte dessa conta, Então, né? assim, eu acho senão que essa fica- coisa, eu perguntei da culpa, é foda, velho. A gente sempre tá se sentindo culpada por algum débito, por alguma dívida, por alguma falta que a gente não conseguiu suprir. É. Então Sim. vai ser, é impossível. Mas, gente, mas você eu tá acho que assim, 100% faz dos parte lugares. da vida. É isso. Eu acho que assim, É isso. e olha, eu acho que as pessoas falam, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas eu acho que não é nem só a questão de maternidade. Eu acho que É? você sempre vai estar em dívida com alguma coisa e você vai estar sempre equilibrando os pratinhos. E às vezes Sim. você vai estar na dívida com o trabalho, às vezes você vai estar com os amigos, às Sim. vezes você vai estar com o marido, às vezes você vai estar com os filhos, e às vezes você vai estar com você mesma. Mas será que é né? dívida? Será que a gente tem que olhar como mas dívida ou a gente Talvez não... ressignificar isso aí também, né? Será que a gente precisa Dívida. dar conta? Falei, quem foi É. que vendeu pra gente aquela esfera, né? Aquela bolinha espiritual, profissional, E família. o Isso dá- quantos por cento é para cada Isso dá coisa, Quem conta, né? vendeu o coach? Quem falou que você tem... Parte, E né? a culpa, ela é um sentimento que a gente sente. Assim, existe a realidade, existe o que a realidade desperta em você. Perfeito. Existe como você lida com isso e por quanto tempo você fica pegado nisso. Não é? Perfeito. Então, com assim, certeza. vai vir uma exatamente. culpinha ali, É mas isso. quando a gente trabalha, faz Uhum. nossos. Um dia a gente pode vir aqui falar só do meu trabalho de buscadora. De Eu buscadora adoro, eu adoro. Eu quero todas, saber assim, dos seus retiros das que coisas você fez. mais. Uhum. Vixe, tem muita É. coisa pra falar. Mas eu sempre acesso isso. De alguma maneira ele vem pra mim. A culpa, o quanto eu carrego isso da ancestralidade, o quanto isso não é uma energia legal. Tem uma piramidezinha, depois eu compartilho com vocês,
que fala sobre a frequência dos sentimentos, né? Como se legal. cada sentimento emite na gente uma frequência energética. E a culpa, ela tá lá embaixo. A pior de todas é a vergonha, que é como se você se anulasse. A pior de todas é a a mais vergonha? baixa. Uau. Até raiva mesmo, porque tudo tem a ver também com o quanto você tá, vamos dizer, Isso gera movimento. ativo, gera movimento, Uhum. exatamente. Mas a culpa, ela tá lá embaixo. Então, assim, a gente vai oscilar, né? Qual que é o auge? Iluminação. Então, quem que, né? Poucas pessoas do nosso convívio estão ali, né? Mas a gente vai ficar oscilando. Então, eu acho que é parte da nossa vivência humana experimentar essas coisas. Só que a gente tem que ser consciente de identificar se a gente tá morando nelas demais, Perfeito. né? Porque às vezes o Animal. negócio já É passou, teu filho tá verdade. passando. E assim, É. tem Você uma fica historinha preso, né? Você fica É. muito preso boa dentro que de eu ouvi um dessas imersões, que é a história de 2 monges budistas que estão andando, não sei se vocês já ouviram essa, mas eles estão andando pela floresta e tem um riozinho ali e tem uma moça meio que com dificuldade de atravessar o rio. E aí um deles vai lá, pega ela no colo e ela fala, pô, eu atravessei para pegar umas coisas aqui, colher uns frutos e meu filho tá do lado de lá e eu não tô conseguindo voltar. O monge vai lá, leva ela para outra margem do rio e volta e segue a caminhada com o outro monge que estava acompanhando ele. E esse outro começa a ficar bravo, de cara fechada e ríspido. Ele fala, mas o que foi? Você não sabe, nosso mestre não falou que a gente não pode conversar com mulher, muito menos encostar numa mulher? Aí ele fala, não, eu sei, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Só que eu peguei a mulher e deixei ela lá atrás. Você tá carregando ela faz 1 hora aí com você. Maravilhoso. E a gente às É, vezes fica carregando. Então, assim, a gente vai ter culpa. Maravilhoso. Tem o culpa, ok, trabalha e fala, não, isso não tem nada a ver, mas deixa passar. O problema é o que a gente se apega, cara. Porque senão vai ter culpa quem trabalha, vai ter culpa quem não trabalha, vai ter isso. culpa quem tá o dia inteiro com o filho, vai ter culpa quem não tem. Porque é da nossa existência ficar problematizando. Então, eu acho que esse terceiro pilar, que é a nossa busca pelo nosso equilíbrio, pelo nosso autoconhecimento, pelo conhecimento de como a gente funciona, que é super importante, porque isso não vai parar. Tem um marco, ou tem um lugar, ou tem uma coisa que te fez começar esse caminho por essa busca de você, de autocuidado? Meus pais são espíritas, kardecistas. Ah, que Então, legal. eu sou de um lar onde existe um pouco essa crença no são um flow de muito tempo, né? Você acredita em reencarnação, você acredita em vida espiritual, tem uma... Embora de uma maneira muito leve, nunca teve, assim, uma pregação. Os livros estavam lá disponíveis, eu com uns 15 anos comecei a ler. Então, sempre, assim, talvez fez um berço desse desejo de... Buscar um de sentido buscar maior. algo vai. maior, exatamente. Agora, pra mim, o marco, assim, você fala, olha, onde falou, caramba, eu estou sentindo aqui uma necessidade, foi na gestação das gêmeas, onde eu comecei a acessar um pouco mais, assim, de sentir algo espiritual um pouco mais fervendo internamente, assim, eu lembro que na época eu ia em uma médica que é uma acupunturista, e ela colocava, me agulhava e colocava umas músicas que mexiam muito, então eu falava, nossa, tem alguma coisa aqui, mas algo bem solto, assim. Elas nasceram e tal. E aí, eu acho que um grande gatilho foi um dia que... Aí as meninas já deviam ter, sei lá, 1 ano. Eu atendei uma paciente que hoje virou uma grande amiga minha. E ela, grande buscadora em todas as vertentes, começou a falar de terapias e possibilidades de mergulho interno por meio de psicodélicos. Sim, Né? sim. E isso pra mim foi, assim, um grande portal de abertura para assim, do tipo, uau, tem uma coisa ali muito grande que tá aqui dentro, ao mesmo tempo parece conectar com alguma coisa lá fora. E, sei lá, abriu pra mim, assim, abriu. Sei lá, se foi chakra, se foi o que foi. E ali, a partir de... Porque foi muito engraçado que, assim, essa busca, ela tava lá embaixo na minha lista de prioridades, inicialmente. Até porque eu acho que quando você tá ali na carreira, maternidade, você não tem muito tempo pra isso. Não é? A substância, ela é um portal de abertura, mas você não pode ficar dependendo dela. Aí eu super recomendo conversar com o profissional, né? E outra, se a pessoa tem alguma condição, toma algum medicamento, é muito importante que o psiquiatra esteja alinhado. Hoje existem psiquiatras que indicam. É uma terapia que vai colocando as suas questões, só que com uma vestimenta que entra uma coisa mais solta, mais criativa, e que às vezes é a maneira que o nosso cérebro vai entendendo para se ajustar, se encontrar. Mas no meio tempo, o que eu tenho me atido é a meditação.
Todo né? Você medita há quanto tempo por dia? Cara, eu medito todos os dias, tento, né, vai ter um dia ou outro que eu falho, mas não é muito. Eu medito, assim, de 10 a 15 minutos por dia, tento fazer isso de manhã, antes de sair pro trabalho. E, óbvio, depois juntar as pontas, integrar, né? Porque quando a gente faz esses movimentos de mergulho interno, seja pelos retiros, seja pela nossa meditação, seja por, né, por essas terapias alternativas, é uma coisa que você sai um pouco, né? Você se exclui da sociedade, e aí o grande segredo, que eu acho que é o desafio, mas eu acho que é a grande intenção, é que a gente esteja melhor quando a gente está Quando você mais com conectada, certeza. mais integrada, mais verdade. presente. Primeiro momento, parece que é uma atitude egoísta, não, eu quero ficar sozinha, né? Eu É. quero fazer a minha meu auto processo e tal. Mas no final das contas, para todo mundo que está em volta, acaba sendo tão mais rico, né? Porque Sim. todo mundo meio que dá uma reclamada, porque acaba sendo uma ausência física, Sim, de presença sim. E física. você tá lá curtindo, e eles estão lá, a vida segue ali, Mas né? eu acho que isso é o prazer merecido. Não é nem prazer. Eu acho que mas eu acho que não é prazer nem só uma também. questão de prazer. Eu acho que sim, Autocuidado Você tá mas ali eu acho que, no que é momento um seu. autocuidado que no final das Isso. contas reverbera tão bem para Sim. todo o seu entorno. E aí eu acho que, assim, acaba que o benefício é para todo mundo. Sim. Né? Então, assim, Total. parece Por que é mais uma que coisa no que é só para primeiro você. momento seja mais difícil, Mas eu depois acho que vem. o benefício vem para todo mundo. Reverbera em tanto. todo mundo que tá à sua volta, seja na família, seja no trabalho, seja nos amigos. Você acaba ajudando ali, né? Não tem como. Você se transforma em uma pessoa melhor. É isso. Né? E É a mais metáfora inteira. da máscara do avião, né? Primeiro você põe em você, para depois você poder ajudar quem tá do seu lado. Se você... E claro, na correria do dia a dia, nessa busca de muitos papéis, e nessas viradas, né? Nessas etapas novas que se apresentam, você não tem necessariamente tempo de parar, pensar, É muito deixa eu fácil a pensar, gente vou se perder. escolher, vou fazer. Não, você faz. Piloto Você faz. automático. Mas quando você se depara com um chamado, seja emocional, seja espiritual, ou seja um novo desafio, sei lá, aparece um caso novo no consultório, aparece uma técnica nova no consultório, aparece um filho com uma dificuldade de aprendizagem. Então, quando esses chamados vêm, tá aí a sabedoria de você parar e recalcular a rota, né? E procurar recursos que ou estão aqui ou talvez estão fora pra gente dar conta desse novo desafio. Mas isso pra mim hoje é o meu grande alicerce. Tem algum momento na sua vida que você achou que, sei lá, não era isso, ou que você ficou, assim, extremamente fragilizada? Assim, eu sou uma pessoa bem otimista. É bem difícil acontecer de eu falar assim, nossa, acabou, hein? Agora, game over. não vai dar conta, não vai ter tudo como. que eu vou descer e tal. É difícil ter isso, assim. Mas tem esses momentos onde a gente, até muitas vezes nessas horas de reflexão profunda, que a gente tenta recalcular a rota, entendendo que, putz, aqui não é o lugar onde eu devo continuar trilhando o meu caminho. Tem algum arrependimento? Eu não tenho um arrependimento, mas assim, eu acho que assim, né, hoje com essa visão que eu tenho um pouco mais equilibrada e onde eu entendo os movimentos, quando esse movimento é excessivo, tudo isso que eu falo, esse excesso, né, assim, tipo, 4 filhos, 4 cachorros, eu querendo ou não, eu tive a coisa da clínica, ela até muito centrada em mim, é um negócio onde o meu trabalho, ele é praticamente insubstituível. Não é que é arrependimento, mas é que daí você olha pra trás e você fala, nossa senhora, né? Eu tô num lugar onde, primeiro, eu com toda a minha intensidade juvenil, esse otimismo exacerbado, que eu fiz um trem pesado de carregar, né? Com 4 crianças, com uma casa onde a gente tem que ter um monte de colaborador pra que isso seja viável. Tenho a clínica com todo, né? Então, assim, é pesado. Mas aí, como eu já tenho essa visão otimista e eu trabalho muito isso, que quando você entra nesses lugares, né, de autoconhecimento e tal, ninguém vai falar que a vida sabe, a vida é difícil mesmo, que desgraça, desiste de tudo. Então vai falar assim, encontre sentido nisso. Se isso chegou a mim e eu tô executando, a vida tá se fazendo desse jeito por meio da minha existência aqui, eu vou dar um jeito disso dar certo. E vão ter períodos que a gente se sente mal. Eu acho que o lugar onde eu mais escorrego, assim, que eu caio, que eu falo, nossa, agora eu caguei mesmo, é na maternidade. É lá. Na maternidade, cara, se você errar, é muito sério, é muito grave. Então eu fico pensando, é uma pressão de que você não pode estourar, você não pode falar um palavrão, você não pode fazer diferente daquilo que você meditou, você não pode errar no mesmo lugar que você supõe que os seus pais erraram. É como se as mulheres lá atrás tivessem sido ensinadas a fazer a sua maior entrega, todo o seu potencial ser colocado ali. Então tem uma pressão e uma culpa muito maior do que pro homem, porque o homem tá realizando isso na vida profissional. Então eu fico pensando, cara, como é que eu posso transformar essa maternidade, sim, numa entrega,
sim, um projeto de longuíssimo prazo, mas de uma maneira mais leve, sabe? Como é que eu posso desfrutar e como é que isso pode ter altos e baixos como a gente tem na vida profissional e lidar com o erro de outra forma, sabe? Cara, tem algum momento que quando você se pega assim num embrólio, num enrosco, você fala, putz, fui eu mesmo que me enfiei aqui. E agora, né? Eu sempre pensei assim, não, eu vou lá que vai dar certo, sim. Vai dar. Vou dar um jeito. E aí, vou dar um jeito e tal. Até quando eu descobri a gravidez gemelar, quando, né, era a terceira gestação e era meu marido fazendo ultrassom. E aí, nesse dia, eu olhei, virou assim a tela pra mim e falou, olha... Aí eu falei, são 2? Aí ele falou assim, são 2. Aí eu fiz assim... Aí ele falou, mas deixa eu ver, vamos fazer o transvaginal, porque eu só tô vendo batimento em um. Aí eu fiquei assim, ai, tomara que tem batimento no outro. Ai, não quero desdestilar. Então, assim, é muito maluco, porque como é que eu falo assim, não, olha, cuidado, hein, olha no que você vai se meter. Eu falo, não, vai dar certo, vai ser ótimo. Aí eu falo assim, não, que venham os 2, eu voltei pra casa, quer saber? Ah, um pouco... Mexinho, mas feliz. Abraçando. Eu sou essa pessoa que, tipo, abraça e depois vai ver o que vai dar, entendeu? Aí você olha e fala, olha onde eu fui me meter. Só que ao mesmo tempo, assim, quando você tá falando de vida, que são os nossos filhos, é muito difícil você falar, nossa, não, me arrependi. Não me arrependo, cara. Elas estão ali, elas são... Incríveis. É um pouco de aceitar o flow da vida, né? E entender que, ok, o meu caminho não é um riacho, ele é cachoeira mesmo, bora. Maravilhoso. E você se Exato. considera uma pessoa feliz? Ai, eu considero. Eu me considero feliz, eu sou feliz. Mas eu acho que as pessoas assim, com esse perfil, elas são mais felizes. Porque elas lidam melhor com as adversidades. Mesmo quando não é exatamente do jeito que a gente gostaria, Assim, a gente, tudo bem, tá tudo certo. Vai ser. Exato. Se adapta. Eu tenho essa característica de alta adaptabilidade, assim. Então, a facilidade de enxergar, mesmo sei lá, na situação difícil, na adversidade, um caminho, primeiro para sair dela, e depois encontrar um lado positivo. Tipo, o que isso me ensinou, o que isso me fez. Eu tenho que ser sincera que eu não tenho uma amiga quando a coisa tá pegando, que eu falo, pô, o negócio aqui tá... Ligar pra amiga e desabafar. Você sente falta? Não, eu nunca tive esse hábito, sabia? Mas será que você tem mais de uma? Talvez para um tema essa, para um tema aquela. Cara, mas eu não recorro às minhas amigas pra... Quando a coisa aperta, o que você faz? Cara, eu recorro a mim mesma. É maluco isso, né? É um ponto meu que talvez seja eu não sei se é um problema, mas é uma questão que é mais um ponto de sobrecarga, que é a excessiva autossuficiência, né? Excessiva autossuficiência. Exatamente. Né? Assim, é tanta autossuficiência que me acostumei a eu dar conta das coisas. Que, assim, é pouca divisão. E eu também tenho um pouco do hábito de não ser queixosa e achar que ficar reclamando é um saco. Sabe? Não ficar chorando no ouvido dos outros já tem tanta coisa pra fazer. É uma crença, né, também, porque quando você tem alguém que é muito parceiro, agora, existe talvez a pessoa que mais, quando eu resolvo me abrir, é o meu marido. Ele é parceirão mesmo. Eu acho que isso é uma característica geral das executoras. Das pessoas que estão aqui para executar, elas servem, mas elas não pedem ajuda. E as outras pessoas acham que elas também não precisam de ajuda. E às vezes, quando alguém de fato dá, você nem sabe receber. Para pra refletir. É uma coisa pra gente refletir. É puxado de orelha da minha terapeuta. Para pra refletir. Você sabe receber? Quando alguém te faz um elogio. Quando alguém te dá um presente. Quando alguém fala, vou te receber em casa, deixa que eu cuido de tudo. Você sempre quer levar uma flor, você sempre quer levar uma sobremesa. Você sempre... Eu falei, amiga, vou de mãos abanando hoje. Vou eu e eu. E você se controla. Vou de mãos abanando, Vou receber todo o cuidado deste encontro. É super difícil. Eu acho que são duas coisas também. A gente não receber e a gente não comunicar. A gente não verbalizar. Tem um pouco a nossa questão de achar que o outro tem que ver que você não tá bem. Porque você tá sempre dando, sempre porque dando, você sabe ler os sinais. Então, muitas vezes, a gente precisa verbalizar. A gente precisa chegar pro outro e falar, eu preciso de você. Me dá a mão aqui, fica aqui comigo, eu tô preocupada, eu tô tensa. Eu vi aquela cena que me incomodou, que me deixou triste. Fica comigo. Então, acho que é um pouco pra gente poder refletir sobre isso. Nós, mulheres executoras, que dá conta de tudo. E sem dar, né? A gente sabe que a gente não dá. Ninguém não dá. damos conta de tudo. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes também a gente fica se sentindo que a gente vai, tipo, sei lá, ser chata se a gente pedir. Exatamente. Porque assim...
às vezes também a gente acha que algumas coisas são muito óbvias, né? Sim. E que se a outra pessoa não percebeu, é porque, sei Não é lá, importante pra ela pra não ela, é não tá importante pra ela, então disponível, não é tão sério ela não tá assim. tão disponível, exatamente. Sim. Esse lado óbvio, às vezes social, numa questão como você mencionou, que a gente vivencia aquilo tão vivamente todos os dias que acha que é subentendido pro outro e não é. Não é. Né? As realidades. Uhum. E fora que também existe uma questão mesmo de bom senso que nem sempre Não, impera, não, né? não. Agora, nessa coisa do relacionamento íntimo com o marido, Uhum. com mãe, existe uma coisa que é se mostrar vulnerável, é difícil para quem Muito! é muito forte. Então, mas é isso. muito. Ô, Kai, inclusive esse programa, esse nosso bate-papo surgiu daí, sabe? Uhum. Da gente entender que a vulnerabilidade, ela não é fraqueza. A gente pode transformar esses momentos em potência. Meu filho mais velho vai fazer 7 anos agora em janeiro, então fazia 8 anos que eu e meu marido a gente não viajava. E apareceu uma oportunidade de fazer uma viagem a trabalho, e foi a desculpa que eu consegui me dar para deixar as crianças e não me sentir culpada. A trabalho, né, shotgun. Então eu fui viajar com ele. De fato, organizei tudo, tenho toda uma equipe, as crianças estão maiorzinhas, tudo funciona. Eles iam depois, na quarta-feira que era feriado, iam ficar com a minha mãe na fazenda, então tava tudo super legal e tal. Mas tinham 2, 3 dias ali que eles iam ficar sozinhos em São Paulo. Minha família mora fora. E eu, assim, a hora que eu entrei, fui pro aeroporto com aquilo, passei lá na alfândega. Aí, a hora que eu sentei no avião, me deu um negócio. Eu falei, cara, e se der um ruim de madrugada? O que eu vou fazer? Liz, você tá acordada? 11h40 da noite. Posso pedir ajuda? Posso deixar o seu telefone com as babás? Porque é só atravessar a rua. Se der um ruim, elas batem na porta, você coloca no carro e leva pro hospital e cuida deles igual você cuida das suas, que são maravilhosas. Carol, daqui. E sem eu pedir, já mandou mensagem pra babá, já mandou mensagem pra cozinheira, tá aqui meu telefone, olha, e a outra já até respondeu. Sim, dona Liz, combinado. Gente, aquilo foi assim, Foi uma paz. Foi uma paz. Falei, gente, é uma caridade, sabe? É um amor, é um carinho. Então, esse olhar que você tem, a gente também às vezes esperar que o outro tenha, por isso que é importante a gente comunicar. Mas é uma fortaleza que você tem e caridade, amiga. Caridade. Obrigada do fundo do meu coração. Usando a nossa isso, rede né? de apoio, né? A gente É se verdade. ajudando, né? E não foi tão Bem-vindo, ruim se assim se ajudando. vulnerabilizar. Foi muito bom, porque isso me fez ficar mais forte pra viagem e desfrutar muito mais. Então, me salvou. Eu não sei de onde vem essa coisa de querer ser tão forte o tempo inteiro, né? Porque eu, nessas horas, eu penso assim, que cabeça retardada, pode pensar esse negócio que hospital, que não sei o quê. Aí eu já me corto antes mesmo de entrar no... O que, às vezes, externamente tá tudo bem, mas lá internamente não. Porque você pode ficar bugada lá dentro, Porque você né? pensou nisso. Você pensou, Você só que daí pensou, você vai lá E cortou. é isso, né? Se colocar no lugar onde a gente precisa. E a gente precisa das pessoas mesmo, mas a gente vai criando sei lá, um escudo, né? Tão forte de dar conta de que a gente É a dá máscara conta da de que a gente dá Superwoman, conta. né? E aí, realmente, é difícil de vulnerabilizar, eu acho também. Eu acho, por exemplo, eu super falo dos meus problemas, não sei o que lá, não tenho problema nenhum em compartilhar, exatamente. Como até, às vezes, assim, uma fonte de conversa, até de inspiração, de bate-papo e tal. Mas eu tenho muito problema em me vulnerabilizar efetivamente, em falar assim, preciso de ajuda. Aqui realmente está muito difícil e nesse tal. momento. E eu acho que essa é uma das coisas que realmente quem faz muita coisa, quem é muito executora, tem essa questão. E eu acho que é realmente algo para a gente pensar e trabalhar mesmo. Assim, que existe você pedir, se você puder compartilhar um sofrimento sem se vitimizar. Porque eu acho que justamente o oposto, né, do executor, do vai lá e faz, do ultrapassador de obstáculos e tal, é a vítima. Tudo que você não quer ser vítima. Exato. E aí quando você se queixa, meio que você tá se pondo no lugar de eu tô fraca. Exato. Eu tô fraca, não dei conta. Então exatamente. é dolorido, assim, sabe? É uma coisa meio... E gera um certo afastamento. Eu percebo que isso Eu sou uma pessoa que, embora é um paradoxo do altamente social, altamente conversa e tudo, né? Mas lá nas profundezas existe um isolamento, assim, meio um afastamento de tudo, de quem de é todos, muito. Eu também. Exatamente. Lá dentro é assim, sou eu comigo mesma. Eu acho que só eu mesma posso me ajudar na hora que o trem aperta. Eu acho também que a gente vê a sensibilidade, quer dizer, eu no mínimo, assim, eu vejo a sensibilidade como algo que, assim, quem é sensível demais se vitimiza
valoriza demais e é muito fraco. Exatamente. Então... Que é uma visão até machista, até meio opressora. É um pensamento da mulher masculina, né? Que tem essa coisa... Exatamente, essa coisa de mulher alfa, né? Exato. Então... Eu tenho uma amiga também que ela fala, né? Eu já faço terapia comigo mesma, né? Quietar as minhas vozes internas já é muito difícil. Então, se eu tiver que fazer terapia, se eu tiver que conversar com alguém sobre essas coisas, é muito mais difícil. Mais recentemente, ela passou por uma situação bem delicada, que eu tentei entrar uma vez, tentei entrar uma segunda vez, tentei entrar uma terceira vez. Porque eu falei, cara, tá muito difícil, porque é uma pessoa que eu amo muito, mas que a gente tá se distanciando, porque ela me deu tantas vezes, eu tô tentando e eu posso até tentando dar de uma forma errada, que não é o que ela precisa, podia ter, sei lá, talvez eu usei os recursos que eu tenho, mas é difícil você conectar com uma pessoa que não se vulnerabiliza, sabe? Que tudo sempre bem, que tudo eu resolvo, que tudo eu dou conta. Mas eu tenho um ponto de vulnerabilidade seu, que aliás eu fiquei extremamente comovida com o post que você fez sobre a questão do cabelo, falando que naquele momento foi um pedido, não sei de onde, que surgiu para você repensar toda essa história. Isso, nossa, mexeu comigo profundamente, porque eu vi uma mulher vulnerável, mas uma mulher, tá bom, uma mulher ali disposta a mostrar aquele sentimento e de querer chegar a algum lugar, ou até não chegar, mas pelo menos experimentar algo novo. Bom, meu cabelo, ele é super crespo, né? E desde pequena isso foi um problema da minha vida, né? Porque não era assim para a maior parte das minhas amigas, não era o que eu gostava, eu não me achava bonita. E minha mãe tem cabelo liso, ela é austríaca e não sabia lidar. Então, com 12 anos, ela me levou para alisar o cabelo e ela pensou, nossa, é o melhor que eu posso fazer para ela. E a partir daí eu me mantive alisando o cabelo a minha vida inteira. E eu chegava a falar, nossa, graças a Deus que eu posso alisar, né, gente? Que bom que eu tenho acesso ao alisamento, que bom que eu... E teve até esse pensamento, tipo, meu Deus, preocupada com como seriam meus filhos, assim, como minhas meninas vão sofrer, porque eu vou passar essa mazela pra elas, entendeu? E pensava, tomara que só tenha filho menino, que daí ele raspa e tá tudo certo e tal, né? Porque meu marido também tem cabelo crespo, né? Então não fui facilitar, né? Porque a gente já escolheu o marido pelo cabelo, né, gente? E aí, bom, mas eis que, ok, a vida foi passando e tal, e em 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, eu fiz uma progressiva diferente que era um outro produto e foi super ruim, assim, caiu muito o cabelo, muito, não é nem que ele quebrou, ele caiu da raiz, foi péssimo. E ali eu falei, não, gente, eu tenho que parar, porque... sei lá o que vai ser, né? E aí eu comecei, até uma dessas amigas da escola, em uma viagem que a gente tinha feito pra Caraíva, antes de eu ter esse problema, ela levou um gel, que era aquele gel bozano azul, Sim, sabe? a minha Ai, gente, usa. quando tá ruim, quando a coisa tá feia, a gente faz aquele gel apertado e sai. Pronto. E aí, na época eu fazia progressivo, mas eu aprendi o coque, o gel, com o gel, não sei o quê. E é engraçado porque isso foi a ponte que me permitiu falar, eu não vou alisar mais, pelo menos por um tempo, e eu não vou ficar também toda desgrenhenta, né, com o cabelo, com uma raiz crespa, E aí comecei a fazer o coque e tal, e aí entrou, eu ia fazer uma gravação, né, de conteúdos, que eu sempre faço pro Instagram, e conversei com o pessoal lá da agência, até falei, tô passando por um processo, porque eu tô cogitando fazer essa transição, mas... eu não sei se eu falo sobre isso, eu acho que você tem que falar, Legal. Só que daí, quando eu fui falar sobre isso, na noite anterior, eu decidi que eu ia falar sobre isso no dia seguinte. Então, não foi nada muito preparado, Ótimo, né? talvez por isso e foi na minha casa, foi na minha cama e tal. E aí, quando eu falei, é um baita tabu, né? Que até hoje me emociona, porque, assim, isso... eu acho que foi o grande legado da rede social na minha vida, porque virou essa abertura que eu tive de falar da história de como o cabelo... era uma coisa que me fragilizava, de como eu achava que eu ia ser menos. Eu achava que se eu, sei lá, deixasse o meu cabelo natural, eu ia perder força profissional, que eu ia, sabe, você revisita tudo aquilo que você viveu Seus na infância. traumas, né? Você volta, assim, como fica, né, lá atrás. Foi importante porque, assim, colocar isso pra fora, teve tantas pessoas falando... coisas positivas e se colocando no mesmo lugar. E também se identificando com a questão do cabelo ou com outras questões em paralelo que estão relacionadas à aparência, que são altamente limitadoras para a vida delas e tal, que eu passei uma semana chorando. Até hoje, quando eu falo disso, assim, eu choro. Eu atendi uma paciente essa semana na clínica, foi na segunda-feira,
que me segue porque amiga, né? Mas ela falou assim, mas o que me fez vir aqui foi o vídeo do seu cabelo, porque eu também passo pela mesma coisa, eu não tenho coragem, e eu pensei, eu acho que ela talvez tenha alguma coisa pra me ensinar. Olha que Então legal. acabou tendo uma rede, assim, né? Então, mas foi muito libertador. Pra poder expor uma coisa que antes pra mim era muito difícil. Só de falar, era como se eu tivesse que esconder parte de mim, que é uma verdade minha, só que eu me envergonhava e eu não queria contar pra ninguém. Então, poder falar, só de falar sobre isso, independentemente do desfecho em si, foi É um alívio, né? falei, assim, É como no se- lugar mais exposto que tem, que é a rede social. Que no dia seguinte que eu gravei, eu falei, não vou postar esse negócio nem ferrando. Muito legal, muito bonito, mas eu não vou postar. Mas daí quando eu vi o vídeo, eu falei, não. No dia que eu vi o vídeo, eu falei assim, eu vou postar. Eu tava até com uma paciente, que também é mãe da escola. Ela viu comigo, a gente chorou junto, mas eu falei, eu vou postar hoje. E foi assim, uau, foi uma lavada, foi uma libertação, né? libertação. Lavou a alma. E dali veio tanta reflexão, né? Como eu lido com isso, trabalho com procedimentos que Sim. mexem com beleza. A questão não é nem fazer o que você quiser fazer. A questão é da onde parte O seu você incômodo, né? Uma coisa é você fazer porque, pô, eu quero me manter bem, eu quero cuidar, quero sempre ter... Outra coisa é eu quero esconder e negar uma coisa que é minha, que é da minha identidade, do meu DNA, da minha raiz. E aí eu tenho meus 4 filhos com o quê? Cabelo cacheado. Os 4? Os 4. E eu, assim, eu acho o cabelo dos 4 incríveis, Lindos, assim, né? são lindos. A assim- Gava, aqui tem o cabelo, que é a gêmea da Sofia, tem o cabelo cacheado bem apertadinho. Sim. E aí ela é uma que fica incomodada quando eu tô com o cabelo liso. Ela fala, mamãe lava, mamãe não sei o quê, porque ela é muito ligada na parte estética. Então ela ainda não tá falando, eu quero fazer escova no meu, mas ela fala, não, eu quero você cacheada. Eu quero que você se identifique Né? comigo. Quando né? começou a espelho. crescer e viu os cachinhos, a Gabi olhou pra mim e falou assim, mamãe, você tem curly hair e nunca me contou. Uau. Sim. Mas o cabelo tem uma força, né? Ele veste, ele chega junto com você, ele Sim. fala sobre você. Então você tem uma potencialidade. E de algum lugar você esconder, né? A gente não sabe ainda como você vai usar essa potencialidade. Você está descobrindo, né? Você está transformando essa vulnerabilidade numa força, né? O que é maravilhoso. Mas é um caminho, né? E você, como buscadora, tá aberta, tá disposta, tá trocando, tá contando para os outros, tá recebendo de fora outras pessoas te fortalecendo para seguir nessa busca. E certamente vai entregar algo maravilhoso para seus filhos, porque a sua pequena, que tem o cabelo igual ao seu, ela poder olhar para uma mulher linda, que se reconhece e que soube se vulnerabilizar e construir um caminho, para ela vai sair com uma Vai ser um mochila mais exemplo. cheia do que a nossa. Ela vai verdade. partir na vida com uma mochila Eles já mais cheia do estão, que a nossa. né? Eles Maravilhoso, se deixar, eles Nossa, vão- Cami, muito obrigada. Obrigada, gente. Incrível, Obrigada, muito obrigada. bom. Ai, foi muito, Obrigada. muito bom. Aqui no Convivências, a gente acredita que quando uma mulher nomeia suas dores e suas escolhas, ela não está se expondo, ela está abrindo caminhos. E esses caminhos, cheios de reencontros, pausas forçadas, reconstruções e raízes expostas, nos lembra que não há fórmula para dar conta de tudo, mas sempre há coragem em assumir o que se pode e não se quer mais carregar. Se esse episódio te tocou, te fez pensar em alguma parte sua que estava esquecida ou te deu vontade de conversar com uma amiga sobre isso, compartilha. Porque é assim, nas escutas verdadeiras, que seguimos fortalecendo essa rede de mulheres que vivem, cada uma do seu jeito, a complexidade linda de ser quem se é. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá, cuide de si com muito carinho e generosidade.